Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso LibreOffice Writer versão 4.1 e ainda falando sobre comandos do menu Exibir. Acompanha comigo, agora nós vamos falar sobre um comando chamado tela inteira. Então acompanha, cliquei no menu Exibir do meu LibreOffice e aqui um pouquinho mais embaixo nós vamos encontrar o recurso chamado tela inteira. Primeiro, vamos ampliar a imagem e aí você pode obter algumas informações que eu vou indicar contigo aqui bem importantes. Por exemplo, essa opção tela inteira tem como sua tecla de atalho Ctrl mais Shift mais J aqui dentro do nosso LibreOffice Writer versão 4.1. Então a tecla de atalho para o recurso tela inteira é Ctrl Shift mais J. Sempre que aparecem essas teclas de atalho nos menus ao lado dos comandos, elas são relevantes para as questões de prova. Porque muitas questões de prova acabam fazendo questões sobre teclas de atalho e normalmente as teclas de atalho indicadas pelos programas aparecem junto ao menu. Então aquelas que as provas gostam é muito comum o usuário conseguir encontrar através dos menus, como por exemplo tela inteira, que nós encontramos aqui com a tecla Ctrl mais Shift mais J, ok? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o nível do zoom de novo. E agora vamos ver o que faz tela inteira na parte teórica e depois eu mostro na prática, ok? Então vamos só tirar aqui, voltar ao estado anterior e já vamos usar o tela inteira. Acompanha. Teoricamente, o termo tela inteira sugere que o documento vai ser exibido em tela inteira. Claro, mas tem uma resposta que é mais precisa. Quando o usuário clica em tela inteira, a janela aparece sem as barras de ferramentas. Quer dizer, quando tu clica na opção tela inteira, ele não vai mais exibir a barra de ferramentas padrão, não vai exibir a barra de ferramentas de formatação, não vai exibir as barras de menus, quer dizer, não vai exibir o menu arquivo, editar, exibir, inserir, não vai exibir a barra de status, que é aquela barra que aparece na parte inferior. Basicamente, o que ele vai deixar são justamente as barras de rolagem para que o usuário consiga ainda realizar uma rolagem no documento. Por exemplo, cliquei no menu Exibir, cliquei na opção tela inteira agora e percebe que o que ficou aparecendo no meu documento basicamente são as réguas, tanto a régua horizontal quanto a régua vertical, e as barras de rolagem, seja a barra de rolagem vertical ou a barra de rolagem horizontal. Então, clicar em tela inteira indica que o documento será exibido sim em tela inteira, como o próprio nome diz. Mas o que significa isso na prática? Tela inteira significa que a janela do LibreOffice vai ser exibida sem as barras de ferramentas. Ele não exibe a barra de ferramentas padrão quando está em tela inteira, não exibe a barra de ferramentas de formatação, não exibe a barra de menus. Se o usuário quiser retornar a visualizar ainda a barra de menus e os outros recursos, basta clicar então na opção que aparece quando o usuário está em tela inteira, chamada tela inteira. Porque quando o usuário clica nessa opção ou pressiona de novo a tecla de atalho, ele desativa o modo tela inteira, voltando ao estado anterior. Então, tela inteira é isso que nós estamos enxergando aí na tela. É exibir o documento na janela do LibreOffice sem exibir as barras de ferramentas, sem exibir a barra de menus, sem exibir a barra de status. Fica aparecendo basicamente o documento, as réguas, tanto régua horizontal quanto vertical, e também as barras de rolagem, barra de rolagem horizontal e barra de rolagem vertical. Mas as barras de ferramentas não aparecem nesse modo chamado tela inteira. Ok, pessoal? Sobre tela inteira era isso. Na próxima aula continuamos com mais comandos do LibreOffice Writer. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!